Você já tomou uma decisão e depois pensou, mas que burrada eu fiz? Pois é, acontece com todo mundo, mas tem erro que dá para consertar. E tem erro que não tem volta. E hoje eu vou te contar uma história que começa bem, mas termina de um jeito que ninguém esperava. Sabe quando a gente faz tudo certinho, mas um deslize muda tudo? Pois foi isso que aconteceu com um profeta. E o fim dele? Bom, só digo que envolveu um leão. E enquanto você acompanha essa história, vai ver também obras de arte e pinturas a óleo cuidadosamente selecionadas que trazem essa narrativa. A vida de um jeito inesquecível. Então fica comigo até o final, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias escolhas. Vamos começar. Sabe aquele ditado que diz que o poder sobe a cabeça? Pois é. Com Jeroboão, a coisa foi exatamente assim. Depois que foi escolhido para reinar sobre Israel, ele começou a achar que podia mudar até a fé do povo. Em vez de confiar em Deus, resolveu seguir seu próprio caminho. Ele temeu que, se deixasse o povo adorar a Deus em Jerusalém, perderia seu controle. Então, decidiu criar um sistema próprio de adoração. Mandou construir um único altar imponente em Betel. Escolheu sacerdotes de sua própria invenção e proclamou uma nova fé para que o povo ficasse ao seu lado. E o pior? O povo acreditou. Porque, quando muita gente faz, parece que é certo. Mas Deus não deixa as coisas erradas passarem em branco. E quando Ele quer mandar um recado, não manda carta, e-mail ou aviso no WhatsApp. Ele manda gente de coragem. Foi aí que entrou o profeta. Esse homem chegou sozinho, sem exército, sem seguranças, sem riquezas, mas com algo que ninguém ali possuía: a palavra de Deus. Enquanto todos estavam ali, achando que o rei era o Todo-Poderoso, o profeta apontou o dedo e declarou: Jeroboão, esse altar que você construiu, Deus vai destruir. E na mesma hora, o altar se partiu ao meio, como se uma mão invisível tivesse rachado a estrutura de dentro para fora. O barulho foi ensurdecedor. O povo se virou para olhar e um burburinho tomou conta da multidão. Alguns deram passos para trás, enquanto outros ficaram imóveis, tentando compreender o que acabavam de testemunhar. Mas a coisa não parou por aí. O rei, que até então se gabava de seu poder, ficou com a mão paralisada. Ele tentou apontar para prender o profeta, mas não conseguia sequer mover o braço. Agora, me diz, se você fosse esse rei, o que faria? Jeroboão, que antes estava cheio de si, agora estava desesperado. Por favor, ore por mim, peça a Deus para me curar. O povo observava em silêncio, aguardando a resposta do profeta. Com a mesma firmeza de antes, o profeta orou, e milagrosamente, a mão do rei voltou ao normal. Jeroboão respirou aliviado, mas rapidamente percebeu que havia mexido com a pessoa errada. Tentando contornar a situação, ele disse: Vem comigo, vamos comer. Quero te recompensar. Mas o profeta, inabalável, respondeu: Nem que você me desse metade do seu reino eu iria. Deus falou claro: Não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. E sem olhar para trás, ele foi embora, obedecendo sem hesitação a ordem divina. Lição 1. Quando Deus nos dá uma instrução clara, devemos segui-la sem hesitação. E agora me diz, essa história já te fez lembrar de alguma escolha errada que você fez no passado? Aquele momento em que parecia que tudo estava certo, mas depois você percebeu que tinha caído numa cilada? Se essa mensagem te faz refletir, já aproveita. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, você não só apoia este trabalho, mas também ajuda mais pessoas a aprenderem com essa história, porque no final das contas, obedecer a Deus sem hesitar é a melhor decisão que a gente pode tomar. Mas a história não acaba aqui, porque às vezes
o maior perigo não está onde a gente imagina. O profeta venceu o rei, confrontou o poder sem medo e obedeceu a Deus, sem hesitar. Mas sabe aquela história de que o perigo mora onde a gente menos espera? Pois é, o verdadeiro problema ainda estava por vir. O profeta enfrentou um rei que adorava outros deuses. Confrontou o poder sem medo. Obedeceu a Deus sem hesitar. Mas o verdadeiro problema não foi Jeroboão, foi outro profeta. E esse, meu amigo, parecia ser gente boa, experiente. Conhecia as Escrituras, já estava há anos no serviço de Deus. Mas tinha um detalhe, ele mentiu. Mas espera, um profeta mentindo? Sim, ele ouviu a história do profeta de Deus. Ficou sabendo do milagre, ficou sabendo da ordem divina e decidiu agir. O que ele queria? Talvez inveja, talvez orgulho ferido, talvez só provar que também tinha influência. Mas o fato é que ele foi atrás do profeta enviado por Deus. Andou, perguntou, descobriu o caminho e conseguiu encontrar o profeta que estava descansando debaixo de uma árvore. Ora, você que confrontou o rei e fez aquele milagre. O profeta olhou. Sou eu. O homem sorriu. Venha para minha casa, vamos comer. O profeta mais uma vez respondeu sem hesitar. Não posso. Deus falou claro, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. O velho profeta assentiu, mas não desistiu. Ah, meu filho, mas você não sabe? Um anjo de Deus me falou. Deus mudou de ideia. Você pode vir? Agora me diz, se um profeta mais velho, experiente, com fama de homem de Deus, chega para você e diz que Deus deu uma nova revelação, você acredita? Pois o profeta acreditou. Afinal, ele não tinha como enviar um zap para Deus, ou um e-mail pedindo confirmação. Então, ele desobedeceu. Lição 2. Nem toda voz que diz falar em nome de Deus está realmente certa. E aí, já era. Porque tem erro que a gente dá risada depois, mas tem erro que não dá tempo de consertar. E o profeta? Você já teve aquela sensação de que, mesmo sabendo que não devia, você ignorou um aviso? E só depois percebeu que era tarde demais? Pois foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele seguiu o profeta até sua casa, enquanto todos conversavam e se entregavam à refeição. Algo mudou. Algo dentro dele dizia: você foi enganado e traiu a confiança de Deus. Ele parou imediatamente, olhou ao redor e, tomado pela tristeza, saiu inconsolável, sentindo que tinha traído a confiança de Deus. Mesmo sabendo que a instrução era clara: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Ele cedeu à tentação e tomou outro rumo. Nesse breve, mas decisivo instante, seu destino foi selado. Enquanto caminhava, o peso da desobediência o acompanhava. Cada passo parecia carregar a culpa de ter ignorado o recado divino. E então, num momento que parecia durar uma eternidade, a verdade se impôs. No meio da quietude, uma voz forte invadiu seu pensamento. Você desobedeceu, quebrou a ordem de Deus, e agora não voltará para casa. Essas palavras pesaram sobre ele. O ambiente ao redor ficou carregado de silêncio. Sem ter tempo para processar o aviso, ele continuou, como se soubesse, lá no fundo, que não havia volta. Então, de repente, um rugido cortou o ar. Antes que ele pudesse reagir, um leão saltou. O ataque foi rápido e certeiro. O chão ficou manchado com o sangue, sinal do juízo divino. Mas, surpreendentemente, o leão ficou parado, sem tocar no corpo. Ao lado, um jumento, que estava por perto, nem se moveu, mostrando que não havia perigo para ele. Ambos ficaram imóveis, como se o próprio tempo tivesse congelado para confirmar que aquilo era o juízo de Deus. Logo depois, a notícia chegou ao velho profeta. Ele foi até o local do ataque.
viu o corpo do homem que ele havia enganado e, com um suspiro profundo, disse: esse homem era mesmo um profeta de Deus. Mas, infelizmente, já era tarde demais para mudar o destino. Lição 3. As consequências da desobediência podem ser irreversíveis. E agora me diz, essa história já te fez lembrar de alguma escolha errada que você fez no passado? Aquele momento em que parecia tudo certo, mas depois você percebeu que tinha caído numa cilada? Se essa mensagem está te fazendo refletir, já aproveita e curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim, você não só apoia este trabalho, mas também ajuda mais pessoas a aprenderem com essa história. Porque, no final das contas, obedecer a Deus sem hesitar é a melhor decisão que a gente pode tomar. E, falando em decisões, agora me diz uma coisa. Quantas vezes Deus já te mostrou um caminho certo? Mas aí aparece alguém e fala: ah, pode relaxar. Deus não liga para isso. Não precisa ser tão radical. Todo mundo faz diferente. Isso aí é coisa do passado. Ninguém mais segue assim. E você acredita e segue o conselho. E depois, bum, você percebe que fez besteira? Mas às vezes, o estrago já foi feito. Pois é, foi exatamente o que aconteceu com esse profeta. E sabe o que é pior? Ele não foi enganado por um ímpio. Não foi convencido pelo rei. Foi enganado por alguém que dizia servir a Deus. E isso ainda acontece hoje. Outro dia, um amigo veio me contar uma história. Ele disse: cara, Deus já tinha falado comigo. Mas aí um amigo veio e disse que era exagero, que eu estava levando muito a sério. Aí eu fui e fiz. E deu tudo errado? E quantas vezes a gente faz isso? Deus já falou, já deixou claro. Mas a gente escuta outra voz e ignora a dele. Aí depois, quando tudo dá errado, a gente pede para Deus consertar o estrago. Foi exatamente o que Jeroboão fez. E foi exatamente o que o profeta anônimo não teve tempo de fazer. Se Deus já te deu uma direção, siga. Não questione. Não negocie. Já reparou que sempre tem alguém que aparece com uma nova revelação? Deus me disse que agora você pode fazer isso. Ah, essa parte da Bíblia não vale mais. Os tempos mudaram. Deus não se importa com essas coisas. Olha, tem muita gente por aí usando o nome de Deus sem que Deus tenha falado nada. E isso não é novidade. Aconteceu com o profeta mais velho. Aconteceu no tempo de Jesus. Acontece até hoje. Por isso, a gente tem que aprender a testar tudo pela palavra. Se Deus já falou algo, não espere que Ele vá mandar um segundo aviso. Nem todo mundo que parece sábio tem boas intenções. Agora, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez, eu estava dirigindo e vi um sinal amarelo. Podia parar. Mas podia passar. Pensei: ah, vou passar, mas só um pouquinho rápido. Adivinha? Tinha radar, multa, dinheiro perdido. E eu ainda pensei: poxa, mas eu quase parei? Mas quase não conta, né? E foi exatamente isso que aconteceu com o profeta. Ele quase obedeceu. Ele fez tudo certo no começo. Mas um pequeno desvio custou tudo, e assim acontece com a gente. A gente acha que pode ceder só um pouquinho. Ah, só uma vez. Ah, mas fulano faz também. Ah, ninguém vai perceber. E quando percebe, já era. Com Deus, obediência parcial ainda é desobediência. Agora me diz, você tem dado ouvidos a quem? Você tem testado tudo pela palavra? Tem obedecido completamente? Ou só um pouquinho? Porque, no final das contas, a escolha entre seguir a Deus ou seguir qualquer outra voz pode ser a diferença entre vida e morte. Lição 4. Precisamos ter discernimento espiritual para seguir a voz certa. E sabe o que é curioso? Tem erro que a gente dá risada depois. Tipo quando você manda mensagem reclamando do chefe
e só depois percebe que enviou no grupo da empresa. Tipo, quando você vai atravessar a rua de mão única, olha para o lado certo, mas esquece de olhar para o outro, certo de que não pode haver um carro naquela outra mão. Mas é justamente de onde vinha uma bicicleta. Esses erros fazem a gente aprender, mas também fazem a gente rir depois. Agora, tem erro que não dá tempo de rir. E olha, tem outro exemplo bem sério. Você decide tirar uma selfie em um lugar proibido, só para bombar nas redes sociais. No fundo, você sabe que não deveria fazer isso. Esse "no fundo" é Deus te alertando, transmitindo uma ordem clara. Não vá lá, é perigoso. Mas aí entra outra voz, a do seu amigo, que diz: vá lá, você consegue. E, ignorando essa voz interna, você segue adiante, achando que nada vai acontecer. Neste momento, você está agindo exatamente como o profeta desobediente. E seu amigo, que te incentiva a desobedecer, age como o profeta mentiroso. Nem preciso dizer o que pode acontecer com você numa situação dessas. E nossa mãe, quando diz "não faça isso, é perigoso", é novamente Deus mandando uma ordem. E você sabe que conselho de mãe deve ser respeitado. Mas se você decide fazer mesmo assim, bum, a verdade é que nossa consciência, esse aviso que vem de dentro, ou o conselho sincero de quem se importa, é como a ordem de Deus para nossas vidas. Quando ignoramos esse recado, agimos exatamente como o profeta que desobedeceu, e aí pode ser tarde demais. Pense bem, da próxima vez que você ouvir um "não faça isso", pare e reflita. Essa escolha pode mudar tudo e salvar sua vida. E não se esqueça, o profeta quase acertou tudo, mas o quase custou caro demais. Agora, me diz, você tem seguido a voz certa? Ou tem dado ouvidos a qualquer um? Tem escutado Deus? Ou acredita em qualquer pessoa que chega dizendo "Deus me falou"? Pode confiar em mim. Escreva nos comentários. Conte como você já ignorou um aviso, seja o conselho sincero de um amigo, o alerta da sua mãe ou aquele sussurro da sua própria consciência. E o que aconteceu depois? Sua experiência pode inspirar outras pessoas a fazer escolhas melhores, porque quando ignoramos o recado que a vida, ou Deus, nos dá, as consequências podem ser profundas. E pense bem, porque no final das contas, a escolha pode mudar tudo. Obrigado por ficar comigo até aqui, até o próximo vídeo.